Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto e o Senado Notícias está no ar. Começa daqui a pouco, às 10 horas, uma sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 70 anos de fundação da Rádio Itatiaia. O requerimento foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o evento vai ter a presença de senadores, profissionais da emissora, autoridades e convidados. Tomou posse ontem a senadora Ivete da Silveira, do MDB. Ela vai substituir o senador Jorginho Melo, que está se licenciando do cargo. Ivete da Silveira, do MDB, é viúva do ex-senador Luiz Henrique da Silveira e é a primeira suplente do senador Jorginho Melo, que está se licenciando do cargo. Ivete da Silveira é natural de Brusque, em Santa Catarina. É a primeira vez que o município terá um representante no Senado. A posse foi na presidência do Senado. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de um seminário na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O tema foi o combate ao racismo e à violência no futebol. Pacheco ressaltou o trabalho do Legislativo para combater esses males. O Congresso Nacional e o Senado da República, e aqui não é um discurso político, senão uma constatação, meu caro Reginaldo Rodrigues, tem se revelado instituições absolutamente comprometidas com o enfrentamento ao racismo. Eu ouvi recentemente, meu caro Gilberto Gil, do senador Paulo Paim, no seu terceiro mandato de senador da República pelo Rio Grande do Sul, negro, a maior referência do combate ao racismo no Congresso Nacional já de muito tempo. Ouvi dele numa sessão do Senado que nunca na história do Senado, onde ele está há 20 anos, 2 mandatos e meio a essa altura de senador da República, nunca viu o Senado tão comprometido e tão produtivo na prática em projetos de interesse a esta pauta antirracista. Está marcada para segunda-feira uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 10 anos da Lei de Cotas. Diante da necessidade prevista em lei de avaliar o programa, há movimentos que já se colocaram contra a continuidade das cotas raciais. A lei que instituiu a política de cotas prevê uma revisão da regra 10 anos depois da sanção. O prazo acaba agora em agosto deste ano. Desde que surgiu, a política de cotas é alvo de críticas e agora há quem veja nesse momento uma oportunidade para revisar as regras da lei. Exemplo disso é a proposta parlamentar apresentada pelo deputado federal Kim Kataguiri, que acaba com as cotas raciais. As cotas tendem a reafirmar o racismo. Como bem constatou o economista Thomas Sowell em sua obra chamada Ações Afirmativas pelo Mundo, no longo prazo, as pessoas tendem a desconfiar de negros em suas mais diversas profissões por acreditarem que eles possam estar ali apenas porque entraram na faculdade pelo sistema de cotas. As cotas foram pensadas como uma forma de melhorar a representatividade dentro das universidades públicas e institutos federais. A lei das cotas busca reparar a dívida histórica para com os afrodescendentes. Elas são ferramentas valiosas para corrigir distorções no acesso ao ensino superior público causadas por desigualdades estruturais na nossa sociedade. Atualmente, 158 instituições públicas de ensino superior adotam algum tipo de cota. O que a lei determina é que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para pessoas que estudaram em escolas públicas. Desse total, metade é destinada à população com renda familiar de até 1,5 salário mínimo per capita. A distribuição das vagas de cotas raciais e de deficiência é feita de acordo com a proporção de indivíduos
indígenas, negros, pardos e pessoas com deficiência da unidade da federação, onde está situada a universidade ou Instituto Federal, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2019, o Censo da Educação Superior apontou que 42,6% dos alunos se declaravam brancos, 31,1% pardos, 7,1% pretos, 1,7% amarelo, 0,7% indígena e 16,8% não quiseram declarar a cor. Um dos argumentos de quem é contra o sistema de cotas está na subjetividade da avaliação de quem deve ser considerado negro. Outro ponto levantado é o de que a igualdade no ensino superior deve ser alcançada com investimento no ensino básico. É possível que o mesmo sujeito que possa ser considerado negro em Porto Alegre, uma cidade com maior ascendência europeia, seja considerado branco em Salvador. Que adianta ter cota se metade da população não terminou nem o ensino médio? Sem ensino médio, não dá para entrar na faculdade. Não importa qual seja a proporção de cotas. O objetivo da política de cotas está no acesso da população negra às universidades. Ainda assim, o cientista político Nauê Azevedo, que foi aluno cotista na Universidade de Brasília, lembra que a maior parte da população pobre do país é negra. A população negra acaba tendo mais dificuldades de acesso a todos os tipos de serviço possível, inclusive corresponde à maior parte da população pobre do Brasil, por conta da falha estrutural do Estado em lidar com a distorção que foi provocada por um fenômeno chamado de escravidão. O senador Paim não enxerga chances de recuo na lei de cotas. Para ele, a revisão do texto seria uma oportunidade de aprimoramento. A lei de cotas não perde a sua vigência. Ela precisa ser revisada para o seu aprimoramento, como, por exemplo, a criação de um programa de assistência estudantil para cotistas. O senador, inclusive, é autor de um projeto que organiza a revisão do sistema de cotas. Pela proposta, a avaliação deve acontecer a cada 10 anos e se a proporção de negros, pardos e brancos dentro da universidade for igual à do estado onde ela está instalada, a política de cotas permanece até a próxima avaliação. Já se a proporção estiver de acordo com a representatividade do estado, a política pode ser suspensa depois de 5 anos. E os indicadores demonstram que houve um crescimento significativo da presença, especialmente de pessoas negras, dentro da universidade. Algumas coisas deixaram de ser feitas no espírito inicial que a lei tinha, ou seja, a garantia de uma avaliação, de um monitoramento permanente, para que assim se pudesse planejar, inclusive a continuidade ou mudanças nessa política de cotas. O número de candidatos negros nesta eleição é maior do que o de brancos pela primeira vez no Brasil. Pressão dos movimentos sociais e mudança na distribuição dos fundos eleitoral e partidário explicam o resultado. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Dos 28.460 candidatos, 49,57% são negros, o que inclui pretos e pardos. Os que se autodeclararam pretos somam 13,92% e os que se declararam como pardos totalizam 35,65%. Os candidatos brancos somam 48,86%. A simbologia dessa conquista é gigantesca, pois a primeira Constituição brasileira de 1824 proibia que mulheres, negros, negras, indígenas e pobres pudessem votar. Esse é o maior número de negros candidatos na história do Estado Democrático de Direito. Muitos avanços no sistema eleitoral se deram devido à força dos movimentos negros do país e brancos comprometidos com essa boa luta. Um dos motivos do aumento no número de candidaturas de pessoas negras se deve à nova regra aprovada pelo Congresso, que prevê que os votos dados a candidatos a deputado federal, negros e mulheres, serão contados em dobro no cálculo de distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário. Isso fez com que os partidos políticos buscassem recrutar nomes competitivos e de votação expressiva entre a população negra, não só para cumprir uma cota, mas para integrar mesmo os candidatos negros no processo eleitoral. Então isso vai abrir mais o processo de forma mais plural, mais representativa
e de forma mais diversificada, aumentando inclusive a qualidade da nossa representação, deixando o Congresso Nacional com a cara do Brasil real. Dos 49,57% de candidatos negros, 2 concorrem ao cargo de presidente da República, o que representa 16,7%. 26 disputam vagas de governador de estado, totalizando 39,01% dos candidatos. 22 são candidatos ao Senado, que representa 31,06%. Para deputado federal, são 1.420 candidatos negros concorrendo, num total de 47,62%. Para deputado estadual, são 2.300 candidatos, totalizando 51,66%. 80 candidatos disputam vaga de deputado distrital, com um percentual de 53,3% de candidatos negros. A ideia é que pautas sociais ganhem cada vez mais relevância dentro do Congresso Nacional e também temas vinculados a questões de gênero, de raça, comecem a adentrar um pouco mais nos temas em debates aqui no Congresso Nacional, inclusive fortalecendo aquelas comissões mais periféricas no Congresso, por exemplo, a Comissão de Cultura, a Comissão de Legislação Feminina, a Comissão de Educação. Precisamos ter o povo negro representado nos parlamentos, nas mais variadas instâncias. É fundamental para a elaboração e efetivação de políticas públicas para todos e todas. Cito como exemplo as mais de 16 matérias, projetos raciais aprovados no Senado, a qual eu fui autor ou fui o relator, entre os anos de 2020 e 2022. Imaginem se tivéssemos mais parlamentares negros na Câmara e no Senado. Avançaríamos muito mais. Não iremos retroceder. Vamos continuar avançando. Axé para todo o nosso país. Começa amanhã o horário gratuito de rádio e televisão para o primeiro turno das eleições e vai até 29 de setembro, com 2 blocos diários de 25 minutos. Nas segundas, quartas e sextas-feiras serão transmitidas propagandas dos candidatos a senador, a deputado estadual ou a distrital e a governador. Nas terças, quintas e sábados vão ser transmitidas as propagandas dos candidatos a presidente e a deputado federal. Vamos conferir então aqui no nosso telão como ficam o tempo diário e a quantidade de inserções de cada legenda ou coligação para candidatos a presidente, de acordo com o plano de mídia aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então aqui conferir conosco. O PTB terá 33 inserções de 25 segundos. O Partido União Brasil vai ter 170 inserções de 2 minutos e 10 segundos. O Partido Novo vai fazer 30 inserções de 22 segundos. A coligação Brasil da Esperança terá 286 inserções de 3 minutos e 39 segundos. A coligação Brasil para Todos terá 185 inserções de 2 minutos e 20 segundos. A coligação Pelo Bem do Brasil terá 207 inserções de 2 minutos e 38 segundos cada. E o PDT poderá fazer 68 inserções de 52 segundos. Essa ordem que apresentamos aqui no telão segue a ordem do primeiro dia de propaganda, definida pelo TSE em um sorteio. A cada dia, o partido ou coligação que for veiculado por último vai ser o primeiro a ser apresentado no dia seguinte. Só tem direito a uma fatia do horário as legendas com pelo menos 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, ou que elegeram no mínimo 15 parlamentares em pelo menos 9 estados. Agora, uma outra notícia. Foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira 2 editais de retificação do concurso do Senado Federal 2022. Foram feitas 4 correções no edital para consultor legislativo. São elas:
Primeiro, a correção do horário da prova objetiva. 2, a alteração de uma palavra área por subárea na parte da prova discursiva, de forma a deixar claro que o conteúdo cobrado será relacionado a cada subárea específica. A terceira alteração da tabela de avaliação da prova de títulos, para retirar a exclusividade de titulação em direito, uma condição apenas para o cargo de advogado. E a quarta e última alteração nesse cargo de consultor legislativo, conteúdo específico na subárea Direitos Humanos e Cidadania, porque estava em duplicidade. Já para o cargo de analista legislativo, foi corrigido o quantitativo de pessoas com deficiência no cadastro de reserva da especialidade Engenharia do Trabalho. No edital inicial, constam 13 vagas, mas o correto seria apenas uma vaga. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.